Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que parece coisa do passado, mas que na verdade nunca foi tão relevante: a história do pensamento econômico. Fica a pergunta: por que a gente deveria se importar com o que economistas pensaram séculos atrás? Bom, vamos descobrir juntos como essas ideias, por mais antigas que sejam, ainda estão moldando o nosso mundo hoje. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Poxa, a gente vive num mundo de inteligência artificial, de big data, mercados globais que mudam a cada segundo. Qual o sentido de parar tudo para ler Adam Smith, Karl Marx ou John Maynard Keynes? Pois é, muita gente pensa que sim. A sensação é que a economia, como uma ciência, já evoluiu e deixou essas teorias para trás, quase como se fossem relíquias de museu. Mas será que a história é tão simples assim? Para a gente chegar nessa resposta, primeiro a gente precisa fazer uma distinção que é fundamental. Então, antes de responder por que estudar essas ideias, a gente precisa ter clareza sobre o que exatamente estamos estudando. Existe uma diferença bem importante entre dois campos de estudo que, à primeira vista, parecem a mesma coisa, mas não são. Olha só, de um lado, a gente tem a história econômica. Ela se preocupa com os eventos, com os fatos. Pense na Revolução Industrial, na crise de 1929, na industrialização brasileira. O foco é no o que aconteceu. Já do outro lado, está a história do pensamento econômico. O interesse aqui é outro. É estudar as teorias, as ideias que surgiram para tentar explicar esses fatos. O foco, então, é em como explicaram o que aconteceu. E essa tabela aqui resume bem como isso funciona na prática. A história econômica, por exemplo, vai usar análise de dados, de conjunturas. Pense num Celso Furtado analisando a formação econômica do Brasil. Já a história do pensamento econômico mergulha nos textos, nos livros dos grandes pensadores como Adam Smith, Marx, Keynes. São métodos e objetos bem diferentes para entender o passado. Ok, beleza. Agora que a gente já entendeu o que é a história do pensamento econômico, a gente entra num debate central: como se deve abordar esse estudo? E é aqui que a discussão revela uma tensão fundamental sobre o que a economia realmente é. Basicamente, existem duas grandes formas de enxergar essa história. Uma delas vê a economia como uma linha reta de progresso, sabe? Onde cada teoria nova é simplesmente melhor que a anterior. A outra vê tudo como um grande mosaico de visões de mundo, onde o contexto histórico é a peça-chave para entender cada uma delas. Essa primeira visão, que a gente pode chamar de ciência dura, encara a economia quase como a física, uma ciência exata que está sempre avançando. E nessa lógica, as ideias do passado que não estão na teoria moderna são vistas como, bem, superadas ou simplesmente erradas. O conhecimento de hoje já teria filtrado e absorvido tudo que era útil. Agora, a visão alternativa, a da ciência flexível, enxerga a coisa de um jeito completamente diferente. Não é uma linha, é mais como uma caixa de ferramentas. As teorias de Smith, Ricardo ou Keynes não são ultrapassadas, elas são lentes diferentes para entender a realidade. Cada uma foi criada num contexto específico e muitas dessas ferramentas ainda podem ser incrivelmente úteis hoje. E essa divergência toda nos leva a uma questão ainda mais profunda. Para nos ajudar a pensar nisso, vamos pegar uma ideia bem provocadora do economista brasileiro Pércio Arida, que basicamente desafia essa visão da economia como uma ciência pura e objetiva. A ideia dele é o ponto central aqui. O que o Arida sugere é que, muitas vezes, uma teoria econômica se torna dominante não por ser matematicamente superior, mas por sua capacidade retórica, ou seja, pela sua habilidade de contar uma história convincente e de pautar o debate nos seus próprios termos. E essa percepção, olha, ela muda tudo. Se a economia também é um campo de persuasão, então as teorias do passado não são só erros científicos. Elas são argumentos. Argumentos que venceram ou perderam em seu tempo por uma série de razões complexas, que vão muito além da matemática e que nos dizem muito sobre a sociedade da época. Certo. Com tudo isso em mente, agora a gente pode finalmente voltar à nossa pergunta inicial. Se a história da economia não é só uma marcha de progresso, e se as teorias são também argumentos, afinal de contas, por que isso tudo importa hoje? Então, qual é a vantagem prática disso tudo? Como dizia o economista Mark Blau, estudar o passado aprimora o nosso pensamento crítico. Ajuda a gente a enxergar os pressupostos que ficam escondidos por trás das teorias de hoje. Por exemplo, quando a gente entende por que o Adam Smith defendia o livre mercado no tempo dele, a gente consegue questionar de forma muito mais inteligente quando e como essa ideia se aplica no século XXI. Não é sobre decorar, é sobre aprender a questionar. E isso nos deixa com uma reflexão final, uma provocação. Se as grandes teorias de Smith, de Marx, de Keynes foram todas moldadas por seus contextos históricos e também retóricos,
O que isso diz sobre as nossas verdades econômicas de hoje? Olhar para o passado não é só sobre entender a história, é sobre ganhar a perspectiva e, talvez, a humildade para questionar o presente.